Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Ismael Luz. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso Conhecimento e Inteligência. Nessa aula de hoje, eu pretendo trabalhar alguns aspectos do que nós compreendemos ser o nosso eu, começando pelo eu autobiográfico. O que seria então esse eu autobiográfico? Todos nós nascemos em uma família, frequentamos escola, frequentamos uma comunidade, aprendemos, desenvolvemos o nosso conhecimento, escolhemos uma profissão, ou seja, cada um de nós tem uma vida pregressa, e essa vida, ela pode ser lembrada. Nós sabemos contar essa nossa vida. Nós buscamos na memória todos os nossos feitos, tudo aquilo que aconteceu conosco ao longo da nossa vida e podemos então fazer uma imagem daquilo que seria o nosso eu autobiográfico. Esse eu autobiográfico nada mais é do que a nossa história contada por nós mesmos. Percebam que todas as pessoas possuem esse eu autobiográfico. Todas as pessoas sabem contar a sua história, sabem buscar na memória o que tomaram de decisões passadas, as escolhas que foram feitas, os desafios que enfrentaram, as dificuldades, as vitórias, os sucessos. O eu autobiográfico é a sua própria história sendo contada, sendo buscada e trabalhada, então, na sua memória. Todos nós temos esse eu autobiográfico. Muito bem, o segundo tipo de eu seria o eu executivo. O que é o eu executivo? O eu executivo é o eu que faz. Ou seja, nós, enquanto estamos no momento presente, atuando, seja dando uma aula, seja trabalhando numa construção civil, seja numa padaria, seja fazendo qualquer tipo de atividade, no momento presente, no momento em que se está agindo, nós temos um eu executivo, o eu que faz, um eu que de fato está trabalhando em prol de uma realização, em prol de um resultado. Todos nós temos esse eu executivo, uma consciência presente no momento em que fazemos algo. Então, percebam que nós temos um eu autobiográfico, que é a nossa história ao longo da vida, uma história contada ao longo da vida, e temos o eu executivo, que é o eu que faz, que é o eu que está no momento presente, agindo, é o eu que está, de fato, encontrando maneiras de obter um resultado. Muito bem, o terceiro tipo de eu seria o eu social. O que seria o eu social? Todos nós temos diversos papéis enquanto homem e mulher atuantes em uma sociedade. Nós podemos ser, em determinado momento, um empregado, nós podemos ser um empresário, nós podemos ser um pai de família, nós podemos ser um esposo, nós podemos ser um músico. Perceba que a mesma pessoa, ela pode ser empresário, ela pode ser um profissional contratado, ela também é pai, ela também é marido, se for o caso, estiver casada, ela também é filho de alguém, ou seja, todos nós temos diversos papéis na sociedade. Percebam que nós, enquanto empregados, assumimos uma característica de empregado. Se nós somos empresários, em algum outro momento, nós também assumimos uma outra característica de empresário. Nós somos pais, nós assumimos uma característica, uma conduta de pai. E quando nós somos filhos, nós assumimos características de filhos. Perceba como o nosso eu, ele é múltiplo, dependendo da situação, dependendo do momento em que nós estamos presentes, nós atuamos conforme a necessidade dos papéis que assumimos na sociedade. Então, temos diversos eus que de certa forma, se adequam para que as ações sejam relacionadas com o papel que exercemos naquele momento. E por último, o eu substantivo. O que é o eu substantivo? O eu substantivo é a nossa essência mais profunda, é o fundo insubornável que cada um de nós carrega consigo mesmo. O eu mais profundo, ele não é um papel, ele não é simplesmente uma história que nós contamos e também não é um eu que faz num determinado momento. O eu substantivo é a nossa verdadeira essência, o nosso eu mais profundo, aquilo que está por baixo de tudo, aquilo que está por baixo de todos os fenômenos, aquilo que está por baixo de todas as ações, de todos os pensamentos, de todas as angústias, de todos os sentimentos. Existe um eu que permanece no tempo. Esse mesmo eu, ele está na nossa infância presente, na nossa adolescência, na nossa vida adulta e estará conosco no dia
da nossa morte. Ou seja, é um eu que dura no tempo. Esse eu é o eu imortal. A nossa alma imortal está presente em todos os momentos. Ainda que nós não tenhamos a consciência sobre ela, nós temos uma alma imortal atuando em todos os momentos da nossa vida. E esse eu é de fato a nossa verdadeira natureza, a nossa verdadeira essência, aquilo que dura no tempo, é a nossa imortalidade. Enquanto seres humanos, obtemos então uma clareza de que nós somos imortais, desejamos a vida eterna, buscamos durar no tempo, perdurar no tempo, após a passagem desse corpo, a passagem da morte desse corpo para um outro reino, para um outro momento, para um outro estágio, para um outro mundo. Permanecemos, queremos, desejamos que o nosso eu dure, que o nosso eu permaneça ao longo de toda a eternidade. Então percebam que são múltiplos eus que percebemos ao longo da nossa análise que estamos fazendo aqui. Nós temos o eu autobiográfico, que é a história que nós mesmos contamos a nós mesmos, a história que nós percebemos, aquilo que lembramos que aconteceu conosco ao longo da nossa vida. Temos o eu executivo, que é o eu que faz, o eu que assume uma ação, o eu que executa, o eu que pratica, que busca um resultado. Temos o eu social, que são os diversos papéis que assumimos. Ora somos pais, ora somos filhos, ora somos empregados, ora somos professores, ora podemos ser músicos. Vários eus sociais que se permitem uma transição entre um eu e outro. E o eu substantivo, que é a nossa própria alma, que é a nossa essência, que é aquilo que dura no tempo e que há de durar por toda a eternidade. Então esses são os eus, os múltiplos eus que nos compõem. Pessoal, espero que tenha ficado claro essa aula. Toda a nossa aula, todo o nosso conhecimento visa fecundar a inteligência dos nossos alunos para que possam, então, cada vez mais buscar mais conhecimento, mais inteligência, mais consciência e possam ser pessoas mais plenas e mais felizes. Até a próxima aula e até breve.